o Luís XVI como um igual, né? O tratamento do Luís XVI, quando ele é pego, é o tratamento que é distribuído por um fugitivo, não por um rei. Talvez se ele impusesse a sua majestade ali, talvez ele seguisse. Então, quando ele volta, ele é um cara que, nesse sentido, está nu. Ele não tem a sua coroa, não tem. Os símbolos dele se fragilizam demais. E ele sente as consequências, mesmo as Tuileries, que era o palácio em Paris, que ele foi obrigado a viver depois que as peixeiras botaram ele para correr de Versalhes. Meu irmão, Paris passou a ser cercada por soldados, né? Soldados nos telhados, soldados no entorno. Tem uma passagem que é surreal. Tinha soldados dentro dos aposentos, tanto do rei quanto de Maria Antonieta. Uma das cenas mais maneiras de contar é que esses soldados, e aí essa coisa da intimidade, né, da intimidade do privado da sociedade de corte, que às vezes é meio difícil da gente compreender. Irmão, a Maria Antonieta tinha um soldado dentro dos aposentos dela, e ela trocava de roupa na frente do soldado. Ela ia dormir e o soldado estava ali. E uma das passagens curiosas, né, porque veja como mudou. O cara que sai da posição de rei, né, de rei num acordo constitucional, junto com esses deputados moderados, uma situação de prisioneiro, cara. De prisioneiro. E é maneiro que ela teve uma situação em que ela não conseguia dormir, né? E o soldado estava ali, né? Ela não conseguia dormir, ela acendeu ali a vela e falou, cara, vou ler para ver se eu consigo dormir. Aí quando ela acende a vela, o soldado manda para ela assim, pô, tu tá com insônia, né? Lê não, vamos conversar que é melhor, cara. Melhor do que você ficar lendo. E a Maria Antonieta ali meio com todo o jeito do mundo, falou assim, não, eu prefiro ler mesmo, não sei o quê. E essa situação que o rei está, a situação de um prisioneiro, uma situação que só vai afrouxar, só vai melhorar minimamente quando o Luís XVI, quando a Constituição ficar pronta. Quando a Constituição ficar pronta, o Luís XVI ele é obrigado a jurar a Constituição. E é muito maneiro que no dia do juramento da Constituição, né, e é isso, assim, era todos os deputados reunidos, a Constituição lá na frente, e ele teria que fazer o juramento. E nesse dia do juramento, todos os deputados se mantiveram cobertos. Ninguém tirou o chapéu para o rei. E o rei, por sua vez, foi obrigado a jurar a Constituição descoberto, ou seja, sem a sua coroa, sem as insígnias de sua posição. E quando ele acaba o juramento, o cara sai destruído, o cara sai arrasado. Os relatos falam que quando ele encontra a Maria Antonieta, ele pede perdão para Maria Antonieta aos prantos por ter obrigado ela a assistir essa humilhação. E esse juramento, embora a gente nunca saiba se esse juramento foi um juramento sincero, porque é curioso, isso divide, né? O rei poderia não ter jurado, isso teria um custo muito alto, isso poderia antecipar a sua execução. Mas há também muitos relatos que o Luís XVI jura a Constituição porque ele acredita na possibilidade de reverter a sua situação a partir do diálogo, a partir da capacidade que talvez ele teria de mostrar para o povo francês que aquele modelo não é o melhor modelo para a França. Ele chegou em algum momento, tem cartas dele para o irmão, em que ele acreditava nisso. Só que o Luís XVI era um cara dado à depressão, um cara que foi muito influenciado, a própria fuga do Luís XVI é isso. No princípio ele não queria fugir, mas a Maria Antonieta ficou lá no escutador de samba dele, no ouvido dele, falando, olha, é para fugir. Então, ele era essa pessoa e pagou um preço por isso, dúbio. Então, quando ele jura a Constituição, mesmo que alguns deputados desconfiem desse juramento, aquilo vai melhorar um pouco mais a situação, vão diminuir os números dos soldados, vai dar uma amenizada. Mas essa amenizada vai ficar circunscrita ao Palácio das Tuileries, vai ficar circunscrita à relação dos moderados com esse rei, porque do lado de fora as coisas não estão tão tranquilas assim. Porque do lado de fora, sobretudo na ala um pouco mais radical, na ala mais que acredita que a revolução não está pronta, que a revolução tem que avançar mais, que não é para paralisar o processo revolucionário, para essa galera, a fuga do rei foi uma traição, e uma traição inadmissível. E é nesse momento que, fora das Tuileries, fora da Assembleia, começa um movimento muito forte de pessoas que exigem que o rei seja deposto, que o rei
entregue a coroa, que o rei seja expulso. E os caras falam, a gente não quer o rei e não quer que ninguém assuma o lugar do rei. Ou seja, começa um movimento na França, sobretudo em Paris, um movimento em prol de uma república. Coisa que ainda não tinha sido falado com tanta força. E quando é lá fora, e olha bem o que eu estou dizendo, fora da Assembleia, olha o que eu estou dizendo, fora das Tulherias, começa um movimento muito forte republicano. E esse movimento republicano, de certa maneira, é contrário a esse grupo moderado, e aí você tem que ter na mente aquilo que eu falei na abertura da aula, quando eu falei para você, a Revolução Francesa, no que tem de mais sensacional, de que tem mais fantástico, na minha concepção, é essa ideia de marcha e contramarcha. Se você for puxar a linha lá atrás, quem deu início ao processo revolucionário foram os aristocratas que tiveram seu tapete puxado. Tapete puxado por esses moderados que estão no poder agora e que estão com um projeto revolucionário, que é um projeto revolucionário de uma monarquia à la inglesa, um processo revolucionário em que, para eles, é o suficiente o fim dos privilégios que já estão rasgados desde os Estados Gerais. Para ele, a noção de igualdade é uma noção de igualdade jurídica, todos são iguais perante a lei, e não vai além disso. Então, por exemplo, para esse grupo, meu camarada, a revolução está perfeita, a revolução tem que parar aqui. Só que a revolução implica em outras questões que estão fora da Assembleia. E é essa questão que está rolando. Essa questão que está rolando de uma galera que não está satisfeita, uma galera que acreditou muito, e aí você puxa pela memória da aula passada, do processo eleitoral para a escolha desses deputados, o quanto de esperança havia nisso, e uma parte dessa esperança envolvia as questões das desigualdades econômicas, das desigualdades sociais. Portanto, era necessário para essa gente que está fora da Assembleia, para essa gente que está na rua, um aprofundamento da Revolução. E esse aprofundamento, para muitos deles, não seria possível nesse estranho casamento de rei e revolução. Então, esse grupo começa a falar de república. E esse grupo que começa a falar de república vai fazer uma petição para que o rei seja deposto. E essa petição ela vai ser assinada num evento na Praça do Campo de Marte, que é uma praça, que é um espaço em que as manifestações festivas da Revolução Francesa, desde o 14 de julho, eram realizadas lá. É um espaço de treinamento militar. Então, eles vão montar um palco para que as pessoas assinem essa petição. E nesse evento, cerca de 50 mil pessoas foram para a Praça do Campo de Marte. 50 mil pessoas que estavam aderindo a um movimento que, de certa maneira, para os moderados que estão na Assembleia, era um movimento perigoso. Era um movimento contra-revolucionário, era um movimento que era contrário ao seu ideal de revolução. E o que esses caras fazem? Esse grupo moderado, que até aqui está tocando muito bem o barco, eles vão cometer o seu primeiro grande erro, que eles vão lançar mão do monopólio da violência, da sua força militar, para reprimir os caras. E é muito maneiro que quando os soldados partem para o Campo de Marte para reprimir esses caras, quando os soldados chegam, né, a cavalo, eles vão com bandeiras vermelhas, tipo, galera, dispersa que a gente não pode mais ter esse tipo de manifestação. Meu irmão, quando os cavalos chegam, quando a cavalaria chega, ao invés dos caras dispersarem, aí é bem o espírito da revolução, os caras reagem, os caras tacam pedra. Eles tacam pedra, e o Lafayette, que é uma figura muito importante, porque foi um cara que lutou na Guerra de Independência, um cara que até então era um sujeito tido como um modelo de bom revolucionário, de bom cidadão. O Lafayette, que era um representante dessa ala mais moderada, ele manda atirar. Quando ele manda atirar na população, e veja que curioso, a primeiro movimento de repressão a manifestações populares na Revolução Francesa não foi na Bastilha. Se você pega a Bastilha, os caras praticamente se renderam. A primeira movimento de repressão é dos próprios revolucionários contra revolucionários. Você vê essa coisa de marcha e contra-marcha. Os caras atiram, maluco. E esse atirar, cara, aí é bem no campo das palavras, né? Esse evento, que é um evento muito importante, passou a ser propagado nos jornais de oposição a esse grupo que está dando as cartas, né? Esse evento foi chamado de Massacre do Campo de Marte.
E é muito maneiro a gente pensar a palavra massacre na história. Porque tem o massacre de Boston, que é muito maneiro no processo de independência dos Estados Unidos, que é um massacre que mata, sei lá, 6 pessoas, e os caras usam a palavra massacre para dar aquela sensação, meu irmão. Só que no massacre de Campo de Marte foram 50 mortos. E isso tem um impacto que vai fazer com que haja uma ruptura, de fato. Vai ter um grupo que vai defender a República, vai ter um grupo que vai fazer uma oposição muito mais ferrenha. E esse grupo ele vai ter um destaque na próxima fase da Revolução. Porque quando a Constituição fica pronta, quando Luís XVI jura o documento, a gente entra numa nova fase, porque a Assembleia deixa de ser uma Assembleia Constituinte e passa a ser uma Assembleia Legislativa. E é muito curioso que, por sugestão do Robespierre, ele fala assim, olha, a gente tem que zerar essa Assembleia. Zerar em que sentido? Todos aqueles que participaram da Assembleia Constituinte não podem, de jeito nenhum, se candidatar às cadeiras. Então você vai ter uma renovação. O Robespierre era um deputado qualquer, né, nesse momento ainda, né? Um deputado qualquer, nesse momento. É uma liderança dos jacobinos, sim, mas e era um cara que ainda não tem um destaque. E o Robespierre sugere, olha, a gente começa do zero, vamos montar uma Assembleia e não vale quem participou da Assembleia Constituinte participar da Assembleia Legislativa. Só que tem um detalhe curioso. O Robespierre, quando propõe isso, ele está numa situação muito confortável, porque ele tinha conseguido um cargo, né, o cargo de diretor do Comitê de Vigilância, ou seja, ele tinha já um lugar de poder que estava envolvendo o monopólio da violência, as investigações, né, uma área daquela ideia de Montesquieu, do executivo, legislativo. Meu irmão, ele está ali na área do judiciário, ele é um advogado, então ele está numa posição muito tranquila. E aí são feitas as eleições, e quando se forma a Assembleia Legislativa, essa primeira Assembleia Legislativa, ela vai ter uma divisão muito clara, né? Ela vai ter uma divisão muito clara, e é muito caro para nós, historiadores, porque é nesse momento que surge um conceito que, embora hoje seja muito batido, tem muita gente dando porrada nesse conceito, que são porradas até que a gente considera, assim, leve em consideração, mas como eu me vejo, quando eu me coloco na posição de um professor, eu acho que esse conceito é um conceito muito bom, porque ele é muito didático, assim, que é o conceito de direita e esquerda, né? E é nesse contexto da nova Assembleia, da Assembleia Legislativa, que você vai ter uma divisão muito clara. E que divisão é essa? Você vai ter um grupo que vai se sentar à direita, esse grupo é o grupo dos girondinos, e é um grupo que tem uma posição muito clara em relação à Revolução Francesa. O grupo dos girondinos é um grupo que tem o seu nome por conta de algumas lideranças virem da região da Gironda, que é uma região muito rica. É um grupo que olha a Revolução e pensa que a Revolução está ótima, que a Revolução tem que ser encerrada aqui, que é a hora de paralisar o processo revolucionário, porque nós temos uma monarquia constitucional, a gente conseguiu a manutenção do rei, esse rei está do jeito que a gente gosta, porque é um rei que tem os seus poderes muito limitados, né? Para vocês terem uma ideia, o Luís XVI era tratado mais ou menos como funcionário número 1 da França. Ele passou a ter um salário de 25 milhões de libras, que era uma fortuna na época, mas é uma humilhação para o rei. Você tratar um rei como funcionário, o cara que era um representante de Deus na Terra, ele passa a ser o funcionário número 1, o funcionário público número 1 da França, ou seja, é um rebaixamento que para o Luís XVI era uma humilhação desgraçada. Ele passa o Luís XVI perde o controle das Forças Armadas, ele perde o direito de controlar os exércitos, quem vai controlar o exército vai ser a Assembleia. O único direito que vai restar para o Luís XVI é o poder de veto, e ainda assim é um veto suspensivo. Se o Luís XVI discordar de alguma lei na Assembleia, ele veta essa lei por uma legislação. Ele vai acabar se transformando no meio de um entrave no funcionamento do legislativo. Ou seja, para o grupo dos girondinos, esse modelo é o modelo que é o ideal. Para eles, a revolução está perfeita. Para eles, é para paralisar a revolução. E a única preocupação desse grupo é quando eles olham lá para fora. Porque quando eles olham lá para fora,
A maioria da população francesa, sobretudo de Paris, não está nem um pouco satisfeita com essa revolução. Essa revolução não atendeu os anseios. E muitos desses caras, sobretudo os mais politizados, já começam a falar de um modelo completamente diferente. Abandona a monarquia, é a hora da república. Mas esses caras estão lá fora. Lá fora você não tem influência aqui. Então, esse grupo que se senta à direita, para eles é paralisar a revolução e está tudo muito ótimo. No lado oposto, que é onde se sentam os jacobinos, e o nome dos jacobinos é uma referência a um mosteiro, mosteiro de Saint-Jacques, onde eles se encontravam, né? Que onde tem como uma das principais lideranças desse grupo jacobinos, embora não esteja na Assembleia, mas é uma liderança, é uma influência, é o Robespierre. Esse grupo que se senta à esquerda, eles se posicionam completamente diferente dos girondinos. E o elemento que difere girondinos e jacobinos nesse contexto é a noção de igualdade. Porque, para os girondinos, a igualdade é igualdade jurídica. Para eles, a revolução já fez o que tinha que fazer. Esses caras têm uma noção de liberalismo, de um liberalismo, do mais puro liberalismo econômico do seu tempo. A partir de agora, é a meritocracia. A gente acabou com todos os entraves que inviabilizavam você ser quem você deseja ser. Quem você é uma igualdade jurídica de nascimento, né? Assim, os lugares na sociedade podiam te dar, contanto que eles não fossem herdados, né? A questão não era uma igualdade plena, né? E os girondinos têm isso. Já os jacobinos, quando eles pensam em igualdade, eles já começam a falar, cara, não há como a gente pensar em igualdade se o maluco não tem o que comer. A gente tem que fazer um aprofundamento nessa revolução, e na cabeça dos jacobinos, esse aprofundamento, para mim, talvez é o que mais difere um do outro. Esse aprofundamento exige uma maior intervenção do Estado nas decisões. O Estado tem que ser mais atuante nas decisões. Então, é mais ou menos essa régua entre os dois. E os jacobinos acham que a revolução tem que ser aprofundada. A revolução não acabou. A revolução tem que avançar. Só que quando a gente olha girondinos e jacobinos, né, uma coisa a gente tem que ter clareza. No universo daquela Assembleia, tanto um quanto o outro, eles representavam a minoria numérica. Né? Eram a menor parte daquela Assembleia. Era uma menor parte que, sem sombras de dúvidas, você pode discordar dos jacobinos e adorar os girondinos, você pode discordar dos girondinos e ser um fã dos jacobinos, mas uma coisa você tem que ter clareza, quando você conversa com o girondino, eles são ideologicamente comprometidos, da mesma maneira que os jacobinos. Há um comprometimento ideológico, os caras têm um projeto claro na cabeça deles para o que deve ser a Revolução do que deve ser a França. Entre esses dois grupos está a maioria numérica, que à época era chamada de planície e apelidada por girondinos e jacobinos de pântano. O que é esse centro? É a lógica de centrão, quase. Né? Esse centro é uma galera que não tinha comprometimento ideológico algum. Era uma galera que ia conforme a maré. A maré mudou, os caras estão mudando. A maré foi para um lado, para o outro, eles dançam conforme a música. Tanto é que quando os caras chamavam esses malucos de pântano, era uma forma pejorativa de tratá-los, porque o pântano é um lugar que fede. E esses malucos fediam, porque eles eram vistos como meros oportunistas políticos, eles não tinham engajamento. Só que tem uma coisa, eles tinham a maioria. Tendo a maioria, são eles que dão as diretrizes. São os votos deles que girondinos e jacobinos estão disputando. E naquele primeiro movimento da Assembleia Legislativa, as coisas estavam muito tensas. E qual era o elemento de tensão? O elemento de tensão é que ganhava cada vez mais força por conta das desigualdades econômicas, por conta das promessas não cumpridas, por conta do preço do pão, por conta de tudo isso que a Revolução não resolveu e que havia uma expectativa gigantesca, havia uma tensão em Paris. Paris estava tenso, estava prestes a explodir aquilo ali. E essa tensão levava a um avanço cada vez maior, uma aproximação cada vez maior de ideias republicanas. E é nessa hora que tem uma das passagens mais surreais da Revolução Francesa no sentido político. Porque os girondinos, vendo o avanço dessa galera, vendo a força que esses caras têm, lembrando da Bastilha, de como foi decisivo a participação popular na queda da Bastilha, esses caras começam a pensar da seguinte maneira: cara, será que é interessante mesmo a gente manter essa monarquia? Será que não é para afrouxar, enfraquecer esse rei?
E aí esses caras vão criar uma política de enfraquecimento do Luís XVI, como quem diz, cara, se a gente tiver que enfraquecer o rei, se a gente tiver que pensar numa mudança para a República, que essa mudança seja feita aqui, entre nós, que a gente conduza o processo. E para a gente poder conduzir o processo, a gente tem que jogar com o regulamento debaixo do braço, mesmo porque quem escreveu o regulamento fomos nós. E para jogar com o regulamento de braço a braço, que é essa Constituição, os caras vão começar uma política de fragilização, de fragilizar o rei, legalmente. De que maneira? Forçando o rei a vetar. Então, esses caras, os girondinos, vão começar a lançar uma série de projetos de lei dentro da Assembleia, cujo objetivo é um só. Veja isso, cara. Forçar o rei a vetar. E para forçar o rei a vetar, os caras vão procurar o calcanhar de Aquiles dele, assim, quais são os elementos que o rei, se a gente criar um projeto de lei, eles vão votar. E ele vai vetar. E o primeiro projeto que os caras criam vai atingir certinho, que talvez seja o ponto mais fraco do Luís XVI. Aquilo que fez o Luís XVI fugir, né? Eles vão atingir a igreja. E eles vão criar leis do tipo o padre que não tiver jurado a Constituição, e a gente falou isso da Constituição Civil do Clero, quando eles, para controlar um pouco mais a igreja, eles obrigavam esse padre a jurar a Constituição, e a partir desse juramento da Constituição, esse maluco passa a ser monitorado como quase um funcionário público. Eles vão dizer o seguinte, olha, qualquer padre que não tiver jurado a Constituição, qualquer um, ele vai ser preso e vai ser expulso da igreja. Irmão, eles lançam isso aí para a Assembleia. É muito maneiro. Quando eles lançam, a preocupação para mim aqui nem é a planície. A preocupação minha aqui é os jacobinos. Como os jacobinos vão se comportar? E é muito maneiro quando chega mais uma porrada na igreja, a maioria dos jacobinos aprova. Não, é isso mesmo, a igreja tem que tomar porrada mesmo. Só tem um cara que nem está na Assembleia, mas é uma liderança, que se opõe, que é o Robespierre. O Robespierre fala, cara, isso é uma bobagem. A gente já deu porrada demais na igreja. E mais do que isso, a gente já deu porrada demais na igreja, e a igreja, nós não podemos esquecer jamais, é uma instituição extremamente influente na França. Se a gente continuar fustigando esses caras vão fazer a cabeça dos franceses para se voltar contra a Revolução, como acabou acontecendo, de fato. O Robespierre fala isso. E é maneiro, que quando ele lança isso, os próprios girondinos que imaginavam uma outra lei, falam assim, cara, a gente tem que achar o outro ponto fraco do Luís XVI, né? Não dá para a gente ficar dando porrada na igreja. Tanto é que ele já tinha um projeto pronto, que era o seguinte, que os padres poderiam casar. Meu irmão, padre casar, o Luís XVI não ia aprovar nunca, né? Mas aí os jacobinos aprovaram, a planície aprovou, quando caiu na mão do rei, o rei fez o que era esperado. Não, meu irmão, dá porrada na igreja, eu veto. Quando o rei vetou, discurso dos girondinos, olha o rei, está atrapalhando o andamento da Assembleia, está na hora da gente rever. Ou seja, o que os caras estão pensando? A gente vai enfraquecer o rei, mas nós vamos enfraquecer. Nós vamos enfraquecer esse rei para, se tivermos que botar uma república, a gente coloca, não eles lá fora. E aí eles criam uma segunda lei. A segunda lei é fantástica. Não vão dar porrada na igreja, porque talvez o Robespierre tenha razão. Vão dar porrada, sabe em quem? Na família do rei. Vamos pegar os bens dos caras que migraram, né? E vamos confiscar esses bens. Eu tenho certeza que essa lei vai ser aprovada pela Assembleia e vai ser vetada pelo rei. E os caras criam, ó, todo imigrado que não voltar em tanto tempo terá toda a sua propriedade confiscada pelo Estado, Irmão, a lei foi mandada para a Assembleia, os jacobinos falaram, porra, é certo isso, os caras são os traíras do cacete. A planície aprovou, e quando chegou na mão do Luís XVI, meu irmão, o Luís XVI vai jogar a sua última cartada. E eu sempre digo para os meus alunos, é ao mesmo tempo a última cartada de Luís XVI, a última, a mais genial, a mais inteligente, e o seu último erro. Porque o que ele vai dizer? Ele pede a palavra e vai dizer o seguinte, olha, confiscar os bens dos emigrados não é suficiente. Vocês têm que ir na raiz do problema. E qual é a raiz do problema? A raiz do problema está em quem recebe os emigrados. A raiz do problema está nos países que dão guarida para esses caras. Se vocês não atacarem a raiz do problema, vocês não resolvem o problema. Ou seja, o que o Luís estava fazendo era sugerindo aquilo que ele, por lei, pela Constituição, não podia fazer.
Ele está sugerindo para os caras que a melhor solução para esse problema dos emigrados é um só: guerra. Ele está sugerindo a guerra. Essa é a jogada, para mim, mais genial do rei, sugerindo a guerra. E quando ele sugere a guerra, é impressionante que os olhos de todo mundo, todos os grupos brilharam. Os girondinos falaram: meu irmão, guerra, perfeito. Se a gente declarar guerra a esses países, isso vai gerar um elemento de unidade nacional. Porque quando o inimigo bate a porta, meu amigo, a gente não pode ficar separado, as divergências têm que ser deixadas de lado. Portanto, se a gente chamar a guerra é perfeita. Meu irmão, nós jacobinos, os caras pensaram a mesma coisa: guerra é sensacional. E os jacobinos tinham um quê de utópico, porque muitos falavam assim: a guerra é a hora que a gente vai transmitir os ideais da Revolução Francesa para o restante da Europa. Os caras estão pensando nisso, vamos difundir as ideias revolucionárias. Meu irmão, a única voz dissonante, o único cara que foi contra a guerra, Robespierre. E é muito maneiro que o Robespierre vira para os jacobinos e fala assim: meu irmão, vocês estão malucos? A gente não resolveu a revolução nem aqui dentro. Vocês querem difundir as ideias lá para fora? E diz para mim, vamos lá, a gente vai levar as ideias da Revolução Francesa na ponta da baioneta. A gente entra na Áustria e, galera, a revolução é maneira, plá, sai matando geral. Ou seja, o Robespierre joga isso aqui, só que o Robespierre acaba sendo uma voz que foi abafada pelos tambores marciais. É uma voz solitária. Meu irmão, foi uma votação unânime. Vamos fazer a guerra. E o Robespierre ainda tinha uma outra fala, que é muito maneira. Ele fala assim: olha, a gente não está organizado para a guerra. E, de fato, ele tinha razão, porque se você parar para pensar, se existe um lugar que as desigualdades do antigo regime estavam presentes, né, é no exército. E por que estavam presentes? Porque os principais cargos de comando do exército, ou seja, as patentes mais altas do exército francês, elas eram ocupadas pelos critérios de uma sociedade de corte. Ou seja, era a alta aristocracia, não, a alta nobreza que pegavam esses. Ou seja, o exército francês carecia de generais. E, evidentemente, sem generais, você não tem condições de comandar uma guerra. Ou seja, o Robespierre fala: cara, essa guerra é um show de erros. Só que o Robespierre é uma voz isolada e quem estava rindo de orelha a orelha, e é quando eu digo que é a melhor cartada do rei. A melhor cartada do rei é essa. Por quê? A guerra é interessante se a França perder, e a guerra é interessante se a França ganhar. Se a França ganhar, quem foi o primeiro a falar de guerra na Assembleia foi o próprio rei. O rei não se opôs à guerra. E a guerra, cara, lembre-se da guerra de independência dos Estados Unidos. É um elemento para o monarca de virilidade. Ele está à frente da nação. Isso talvez mude o que a opinião pública tem pensado dele quando ele, como um frouxo, tentou fugir e fracassou. Então, para o rei, a vitória trará frutos, pelo menos na cabeça dele. Mas muito mais do que a vitória, a derrota. Porque se ele perder, ele está perdendo para a Áustria, para a Prússia, que são dois países absolutistas, dois países que temiam a possibilidade das ideias da Revolução Francesa se difundirem. Hoje é lá na França, se a Revolução chegar aqui. E quando explode a guerra, quando ela começa, meu irmão, parece que só o Robespierre tinha razão. Porque quando ela começa de fato, meu irmão, a Áustria e a Prússia invadem a França e é um verdadeiro passeio no parque, né? Os exércitos, o exército austríaco e prussiano, que era comandado por um general austríaco, o general Brunswick, quando ele começa a avançar em direção a Paris, e é muito maneiro isso, havia uma ideia de guerra no século XIX que se decidia da seguinte forma: se você tomou a capital, acabou o jogo. Era quase o War, né, cara? Então, o objetivo era tomar a capital, levar a receber a cartinha. Então, os caras invadiram a França. E quando começou essa invasão, maluco, os caras marchavam e venciam uma batalha atrás da outra com muita facilidade. Repara que eu vou falar, guarda no bolso. Em parte, essas vitórias se deveram ao que o Robespierre falou. Havia falta de comando, o exército estava despreparado, era uma galera mal treinada. De fato, isso favoreceu muito o general Brunswick, que muito velozmente cercou Paris. Meu irmão, e quando Paris ficou cercado, meu irmão, era Paris cair
que acabava o jogo. E quando Paris foi cercada, né, quando os caras estavam prestes a tomar, a capital, o Brunswick comete um erro que é inadmissível para qualquer general. O que ele faz? Certo da vitória, afinal de contas foi um passeio no parque, né? Certo da vitória, ele manda produzir panfletos para espalhar em Paris, logo aonde? Em Paris, em que o conteúdo do panfleto era o seguinte: se alguém tocar na família real, a gente promete uma punição exemplar, especialmente se fizerem alguma coisa com Maria Antonieta. Por que o especialmente? Porque Maria Antonieta era austríaca. Só que isso foi um erro gigantesco, porque quando esse panfleto se espalhou pela França, né, quando todo mundo começou a ler, e quando eles deram que os austríacos estavam com a vitória, isso, ao invés de abalar a moral, meu irmão, isso elevou a moral dos caras. E os caras começaram a se organizar nas comunas insurrecionais, começaram a montar, eles declararam a pátria em perigo, maluco, pegaram armas e partiram para dentro. E é maneiro, quando os caras estão partindo para dentro, e é aquela coisa que eu falei da importância das mídias, das fake news, de como os boatos foram decisivos em muitos momentos da Revolução Francesa, até para a própria construção da Revolução Francesa. Quando os caras estão armados, quando eles estão partindo para afastar o inimigo, meu irmão, começa uma série de boatos que dizia o seguinte: cara, quando vocês deixarem Paris, diversos contra-revolucionários que estão infiltrados na cidade, eles vão aproveitar para atacar vocês pela retaguarda. Ou seja, quando você sair, esses caras vão agir. Irmão, esses boatos, quando começaram a circular, fizeram com que os caras... Eita, então melhor a gente resolver isso aqui dentro, antes de partir. Então os caras, antes de atacarem o general Brunswick, eles se voltam. E, meu irmão, é uma das passagens mais terríveis da Revolução Francesa. Em setembro de 1792, se deu os massacres de setembro. E o que foi os massacres de setembro? Num espaço ali de 5 dias, cerca de 3.000 pessoas foram executadas. Meu irmão, e existem casos e histórias que são surreais. O caso mais surreal, assim, mais triste, é o da princesa Lambert. A princesa Lambert é uma amiga próxima da Maria Antonieta. Era tão próxima que as más línguas, novamente os boatos, diziam que elas tinham caso. E é muito maneiro. A princesa Lambert, ela conseguiu fugir da França na primeira leva de imigrados com o Artois. Ela foge da França, só que ela é uma mulher muito religiosa e ela é uma mulher muito devota. Né? Não é bem devota, era muito... fugiu a palavra, mas ela gostava muito da Maria Antonieta. E ela foge e ela volta para ficar com a Maria Antonieta. E a Lambert era linda. Todas as descrições da Lambert falam que ela tinha aquela pele branca, aqueles cabelos louros, anelados. Era o par perfeito da Maria Antonieta. Ela foi pega, cara. Ela foi pega e os caras barbarizaram a Lambert, mandaram ela desfilar numa passarela de cadáveres, sem roupa. Depois deram na cabeça dela, cortaram a cabeça, botaram a cabeça num pedaço de pau e foram na direção de onde estava a família real. Dizem que quando ela chega, tem gente que fala que quando chegou assim, eles pegaram um pedaço de vinho, uma garrafa de vinho, botaram na boca da Lambert e beberam vinho pelo buraco da cabeça. Diz que a Maria Antonieta viu e desmaiou. Tem gente que diz que a Maria Antonieta só desmaiou. E onde estava a família real? Nesse momento, cara, a família real, quando explode a Paris dessa maneira, a família real não se sentiu mais segura nas Tuileries. E é muito surreal isso, porque o caso da Lambert, essa violência que estava cercando Paris, obrigou a família real portuguesa, a família real francesa a buscar abrigo. Olha como são as coisas, esses paradoxos são deliciosos. Ela vai buscar abrigo no único lugar que poderia proteger a família real, que é dentro da Assembleia, entre os deputados. E, de fato, eles foram buscar a lei. E ali, quando chega nos deputados, né, no massacre de setembro comendo tal, os deputados têm que tomar uma decisão. O que a gente vai fazer com esses caras? O que a gente vai fazer com o rei? O que a gente vai fazer com a Maria Antonieta, com os filhos tal? E eles botam a família real na prisão do Templo, que é muito maneira a prisão do Templo. O Templo era um palácio, né, era um castelo que tem esse nome por causa dos Templários, né? Foi construído na época dos Templários. E era um palácio
Porra, é um palácio antigo, fúnebre, né? Gótico, escuro, que a Maria Antonieta odiava esse palácio. Só que o Artois, o irmão mais novo do Luís XVI, que era muito amigo dela, ela se dava melhor com o Artois do que com o Luís XVI, os caras iam para balada junto, isso nos áureos tempos. E o Artois era muito rico, e o Artois comprou o Palácio do Templo. E quando ele comprou, era uma excentricidade do Artois. Ele comprou o Palácio do Templo e convidou a Maria Antonieta, na época, antes da Revolução, para visitar o Palácio do Templo. E a Maria Antonieta olhava para o Artois e falou assim: Artois, como é que comprou isso, cara? Isso aqui parece aqueles palácios parece aqueles castelos dos contos de fada. Eu me sinto aqui dentro numa prisão. Olha como são as coisas, cara. A Assembleia mandou a Maria Antonieta justamente para o templo. A família real toda vai ficar ali como prisioneiros. E como prisioneiros, eles vão rezar para os austríacos vencer. Meu irmão, só que os austríacos não vencem, cara. Os austríacos não vencem. Acontece o improvável. Na Batalha de Valmy, os franceses, quando declararam pátria em perigo, botaram os malucos para correr e vencem a guerra. E quando os franceses vencem a guerra, a Revolução vai entrar numa outra fase. Vai entrar na Convenção, vai se tornar uma república. E quando você olha a dinâmica dos deputados na Convenção, é exatamente a mesma. Você vai ter, no lado direito, os girondinos, você vai ter do lado direito, do lado esquerdo, os jacobinos. Ambos os grupos minoritários, ambos os grupos comprometidos ideologicamente. E no centro, a planície. E nessa nova fase da Revolução, quando afastar do inimigo externo, a questão fundamental que os caras têm que tomar, que eles têm que decidir, maluco, o que nós vamos fazer com o rei? Essa é a questão que vai permear os debates nessa fase da Revolução. E quando começa a discussão, é impossível, se você é um contemporâneo da Revolução, cravar qual vai ser o destino do rei. Porque os girondinos, e aí para mim é o grande erro, o erro final, e a Revolução Francesa admite muito pouco erro. Você errou, se é marcha e contramarcha, você está no poder, errou, o cara vai e te derruba. Não pode errar, maluco. E os girondinos vão cometer o último erro deles. O penúltimo foi a guerra. O último foi se agarrar ao rei. E como eles se agarram ao rei? Os caras não querem levar o rei a um julgamento. A solução que os girondinos botam na mesa é o seguinte: a gente tem que expulsar, exilar o rei, era uma das propostas, a gente manda o rei, eles tinham até um lugar para mandar o rei, para os Estados Unidos, para que ele aprenda lá nos Estados Unidos o que são os ideais iluministas, aquela coisa toda. A gente pega o filho do rei, que tinha na época uns 7 anos, escapou o nome dele, e bota ele no poder, né? No poder em que sentido? Ele é uma criança, a gente vai educar o cara para ser um monarca constitucional perfeito. Essa é a proposta dos girondinos. Isso é que eles queriam. Meu irmão, já os jacobinos, que já não queriam um rei desde os massacres do Campo de Marte, eles radicalizam o discurso. Tem um moleque, o mais novo dos deputados, Saint-Just, que é um cara muito interessante, ele faz um discurso foda nessa época. Ele fala assim: olha só, ninguém reina impunemente. É o discurso dele. E olha só o que ele está falando: ninguém reina impunemente. Quando o cara fala isso, ele está partindo de um pressuposto. O cara reinou, o cara é culpado. Se o cara é culpado, tem que ser condenado. O Saint-Just defendia que não tinha que ter julgamento, coisa nenhuma. Tinha que ter execução. Ou seja, já há uma radicalização. Mas ainda assim, girondinos e jacobinos estão disputando a maioria da planície. E não há ainda uma definição clara. Essa definição vai vir quando uma comissão organizada pelos jacobinos vai vasculhar as Tulherias. E quando os caras começam a vasculhar as Tulherias, eles encontram lá uma parede falsa, derrubam uma parede falsa, encontram um baú, e dentro do baú eles encontram uma série de documentos que comprovavam a segunda parte que explica as vitórias tão fáceis de austríacos e prussianos. E o que explicava? O Luís XVI, durante toda a guerra, fez jogo duplo. O Luís XVI, durante toda a guerra, manteve os inimigos bem informados das posições dos exércitos franceses. Ou seja, o Luís XVI cometeu um erro que, para a sociedade ocidental, é imperdoável. Porque nós perdoamos muitas coisas, mas é difícil você perdoar um traidor. Tanto é que quando você entra numa sala de aula, você encontra lá João, você encontra André, você encontra Pedro, você encontra Marcos, mas tu não encontra um Judas. Não tem uma mãe que bote o nome de filho aqui, Judas, vou apresentar para vocês. Porque é imperdoável.
A traição é imperdoável. Nesse sentido, quando aparece o documento, a planície, meu irmão, vai toda para o lado dos jacobinos. Vai toda para o lado dos jacobinos e toma-se uma decisão. Vamos levar o Luís XVI a julgamento. E quando ele é levado a julgamento, é muito maneiro, porque é um julgamento difícil de defender, né, mano? Você vai defender um traidor no meio de uma guerra, Paris quase caiu. Cara, não aparecia ninguém para defender. O cara que aparece para defender é um personagem daqueles muito legais de você procurar saber mais, né? Tinha um cara chamado. Esqueci o nome do maluco, cara. Vigene. Ah, caraca, como é que eu esqueci o nome? Que é um senhor, um advogado, um homem mais velho, que se apresentou para defender o Luís XVI. Ele se apresenta para defender o Luís XVI, cara, e o julgamento, que é um julgamento mega difícil, né? Para defender. E é um julgamento de cartas marcadas. E, enquanto isso, o Luís XVI está vivendo no templo, né, com a família, e eu costumo dizer, é uma convivência lá do Luís XVI com a família dele, uma convivência burguesa, cara. Porque ele está num apartamento, né, porque é mais ou menos isso, né, uma torre dividida em vários andares, e cada andar é um apartamento. Ele está vivendo ele, a Maria Antonieta, o filho, Luiz Carlos, a filha, Maria Tereza, a cunhada da irmã dele. É uma convivência familiar. Ele está lendo lá, nessa época ele está traduzindo autores ingleses, ele lê para o filho, ele desce, tal. Só que quando se descobre o tal armário secreto com baú, os caras separam o Luís XVI da Maria Antonieta. E durante todo o julgamento, que vai se estender por 1 mês, 2 meses, o cara vai ficar ali separado, né? O Luís XVI vai ficar longe da família, porque ele tem medo de que se haja uma influência e tal. E, finalmente, quando o julgamento é feito, né, quando o julgamento é realizado, quando sai o veredito é execução, né, a pena de morte. E é muito maneiro que o advogado... Cara, como é que eu esqueci o nome do advogado? Isso é imperdoável. Quando o advogado vai apresentar lá para o Luís XVI a sentença, é muito curioso que ele chora, né? Ele cai de joelhos no rei, ainda tem essa coisa. E olha que o cara não é um monarquista. O cara é um membro da Revolução Francesa. É um cara que acredita, talvez, num dos valores fundamentais, que todo mundo tem defesa, né? E ele cai de joelhos aos pés do Luís XVI, aos prantos, dizendo, cara, não deu, eu fracassei, eu fiz de tudo para poder te salvar, para poder te livrar, para poder você ser absolvido. E aí o Luís XVI, que é muito curioso, nessa reta final, o Luís XVI estava num estoicismo, estava pleno, então, parecia que não era nada com ele, assim, parecia que estava forte, né? E ele levanta o advogado e fala para o advogado assim, olha só, cara, eu gostaria que você voltasse ao tribunal, porque eu tenho 3 pedidos. E quais eram os pedidos do rei, assim? Ele pediu para ter mais 3 dias para se preparar para a morte. Ele pediu para ter um padre que não fosse um padre juramentado. Ele pediu para ver a família, né? Porque ele está separado da família há muito tempo, para poder se despedir. Meu irmão, o cara volta para o tribunal, apresenta os pedidos do rei, e os caras dizem, olha, a gente cede lá o padre que ele quer, a gente permite que ele veja a família, só que não tem jeito, cara, ele vai morrer amanhã. A execução vai ser amanhã. E quando ele recebe essa notícia, maluco, ele vai ver a família no mesmo dia, eles vão jantar. E é muito curioso que os caras que estão junto, né, que estão os soldados, eles se escreveram, são os caras que descrevem o que eles viram. Irmão, o Luís XVI comeu como se fosse um dia normal, comeu. Ninguém tocou na comida, né? Só ele comeu. O filho, quando vê, né, tá muito tempo sem ver o pai, e é muito maneiro, assim, por muito tempo eu contei essa história, e eu precisei ter filho, né? Eu precisei ter um filho da idade do que eu tenho, tem a idade do Luiz Carlos, 7, 8 anos, para ter a noção do quanto esses caras têm consciência do que está acontecendo, de quanto uma criança de 8 anos tem consciência. Antigamente eu contava, não era pai, falava, criança de 8 anos é a mesma coisa que a criança de 1 mês, né, cara? Tu não tem essa dimensão, mas crianças de 8 anos tem a dimensão. Quando ele vê, meu irmão, talvez seja uma cena mais triste, ele se agarra nas pernas do Luís XVI e não larga, brother, chorando o tempo inteiro, assim, tá muito tempo sem ver o pai. A Maria tá todo mundo catatônico, né, cara? E ele janta como se nada, como se não fosse acontecer nada. Sempre comeu bem ele, né? Ele é um glutão, né? E quando acaba, assim, ele tá indo embora, ele vai se despedir, aí a Maria Antonieta fala assim, a gente se vê amanhã,
E o Luís XVI não quer ver ninguém amanhã. Como é que eu vou ver amanhã? Vou ser guilhotinado, cara. Não tem essa de ver amanhã. E o Luís XVI, isso é muito maneiro. Acho que amanhã eu vou estar meio sem cabeça para ver vocês. Ver vocês. E o Luís XVI vira para Maria Antonieta e fala assim, não, tudo bem, cara. Amanhã às 8 horas eu passo aqui. E tem essa descrição muito maneira. Aí, Maria Antonieta, por que não às 7? Aí o Luís XVI, tudo bem, amanhã às 7 da manhã eu estou aí. E quando veio amanhã, ele acorda às 5 horas da manhã, né? O padre vai lá, ele monta uma missa, ele reza a missa. Enquanto ele está rezando a missa, do lado de fora, cara, tem uma tensão desgraçada, bro. Porque os caras vão guilhotinar um rei. E a tensão é tão grande dos membros da Assembleia, porque eles posicionam canhões apontados para Paris na cidade inteira, sobretudo para onde vai ser guilhotinado, que vai ser ali na Praça da Revolução, em frente ao Louvre, às Tulherias, né? Eles queriam que o rei tivesse uma última visão, o palácio que eles moraram. Meu irmão, eles vão usar uma carruagem fechada para que ninguém tente salvar o rei. Tem uns 2 malucos que vão tentar salvar o rei, mas não conseguem. Ou seja, tem toda uma preocupação com essa porra, porque vai ser muito tenso. E quando você vai ver a praça, meu irmão, são 150 mil cabeças ali para assistir, meu irmão, o rei que vai ser guilhotinado. Guilhotina já era um troço que animava, né? As pessoas iam assistir amarradões. Porra, guilhotinar um rei, sala lotada, tensão. E o Luís XVI, evidentemente, não passa na Maria Antonieta. Ele entra na carruagem, vai até a Praça da Revolução. Quando chega lá, uma multidão, ele sobe no cadafalso, né? Um palquinho lá com a guilhotina. E é muito curioso, assim, quando o Sanson, que é o carrasco, né, e Sanson, a família Sanson, né, Charles Sanson, ser carrasco na França era uma profissão que passava de pai para filho, né, era um dos privilégios. E o Sanson é curioso, ele manteve o privilégio, ele continuou sendo o carrasco de Paris. E tem uma coisa, numa lógica, na manutenção do Sanson, porque ele era muito competente, assim, o cara aprendeu a guilhotina rapidamente e tal. O cara era um tecnocrata, um burocrata dessa parada. Então, ele age assim, maquinalmente. Ele conhecia o Luís XVI, os dois se conheciam, ele se aproxima do Luís XVI para cortar os cabelos dele. O Luís XVI dá um safanão, assim, reage, coisa que não é nem do feito dele, né? Ele reage. E aí o padre que eu acompanhava vira para ele assim, e isso é muito foda, cara. Ele vira assim, Luís XVI, pensa no exemplo de Jesus Cristo. Cara, essa frase, muitos historiadores falam, essa frase foi decisiva, assim, o Luís XVI muda. Pensa no exemplo de Jesus Cristo, é pensar que o Jesus Cristo morreu pelo perdão da humanidade e tal. Ele muda, assim, ele se deixa levar, o cabelo é cortado, ele é colocado ali na guilhotina, ele é gordo, né? A parada não fecha direito, assim, né? É colocado meia coisa. E quando o Luís XVI é colocado na guilhotina e ele olha para a praça, imagina, são 150 mil pessoas em silêncio. Silêncio. O Luís XVI decide fazer um discurso, brother. E ele começa a fazer um discurso, e a primeira frase, olha a influência do que o padre falou. Eu perdoo vocês. E que meu sangue não recaia, é quase profético isso, que o meu sangue não recaia sobre toda a França. Irmão, quando ele começa a falar isso, os caras que estão organizando o troço ficam tensos, né, maluco? Toca o tambor, né? Toca o tambor, vamos abafar a voz desse cara. Aí o Luís XVI levanta a cabeça, maluco, para poder ser ouvido, né? Ele levanta a cabeça assim e continua falando. Aí os caras falam, corta a porra dessa corda aí, cara. Aí o cara corta a corda, irmão, a lâmina não pega aqui, ela pega meio no tampo da cabeça, a cabeça fica meio torta, o Sanson força a barra, tira, e quando tira assim, quando a cabeça cai no cesto, faz um silêncio, bro. E ele levanta a cabeça daquele, sabe aquele delay? Até que alguém grita, viva a Revolução! Multidão grita. Mas o mais surreal da morte do rei é que as pessoas que estavam na frente, assim, elas sobem no cadafalso e começam a esfregar as mãos no sangue do rei e passar no corpo. A gente passa espada, a gente tira a camisa e coisa. Isso é muito maneiro. Isso remete àquilo que eu disse quando o Luís XVI tentou fugir e não usou as vestimentas de rei. Ele estava se despindo do simbólico. Um simbólico que ainda era muito forte. Quando você vê essas pessoas passando o rosto no sangue do rei, ele sabe que aquele sangue não é um sangue comum. Aquilo é um sangue de Deus. É um sangue comum, né? Eles acham que não é. Mas é simbólico. O Botelho se entregando aí como um monarquista absolutista. Mas essa parada é muito forte do simbólico. E a morte do rei define.
define um novo viés político, porque os girondinos vão ver o poder escapar das mãos e o poder vai cair nas mãos dos jacobinos. E os jacobinos vão dar continuidade a esse tipo de política, que agora eu deixo com Bolsinhas, que não é o monarquista, que é o nosso representante de Robespierre, porque republicano aqui, vermelho e tal. O republicano autoritário, sanguinário, por isso que veio de vermelho. Cara, assim, tem uma coisa legal, o Botelho começou falando da volta do Luís XVI, da fuga, né? Ele foge, a gente terminou lá o outro encontro falando disso, a tentativa de fuga, ele é descoberto um pouco por acaso, né? Um cara olha a moeda, né, e vê a cara dele, fala assim, parece o rei e tal. E aí ele fica um tempo ali meio na casa de um aristocrata ali de uma cidade pequena, de Varenne, e depois volta. E quando ele volta, é isso, né? Assim, o Botelho falou, cara, é um certo estranhamento, é um certo silêncio, há uma certa decepção. Se a gente andar alguns passos para trás, a gente vai. Eu falei isso lá, né? Quando tem a queda da Bastilha é parte da tomada de Paris. E quando eles tomam Paris, eles chamam o rei. E quando o rei chega, o rei é louvado, né? O povo grita, viva Luís XVI, o rei constitucional. Tudo bem, já tinha um enquadramento, mas o rei era uma figura importante. Então você vê esses 3 momentos, é muito legal, a deterioração da imagem do rei, né? Você tem o início da Revolução, a Bastilha, o rei ainda é o grande rei. Queremos o rei numa outra roupa, assim, né? Mas ele ainda é o nosso rei, ele ainda é o símbolo que nos une, ele ainda dá identidade a gente. Quando ele foge, alguma coisa se perde, né? O republicanismo começa, mas ainda está numa certa transição. O dia da morte dele é um dia muito disputado, as pessoas chegaram cedo na praça, essas pessoas que estavam embaixo, elas chegaram, fizeram fila lá e tal, para poder ficar embaixo, para poder ser banhada com o sangue do rei. Foi um lugar muito disputado. Depois, pessoas venderam roupas com sangue do rei. Então, assim, mas, ao mesmo tempo, se isso ainda é verdade, claro, né, uma tradição não acaba assim no estalar de dedos, mas essa segunda parte do Botelho também é muito, muito importante. Depois de alguns segundos, tem um cara, é muito legal isso, tem um cara que estava lá na coisa do rei, escreveu uma carta para alguém, para um primo, sei lá, e essa carta ficou preservada. Quando a Revolução fez 200 anos, enfim, fez muito barulho assim, em 1989, e aí eu lembro que um jornal publicou essa carta. E, enfim, eu gostava de história já, minha mãe guardou para mim. Eu tinha isso, acho que eu tenho em algum lugar. E o cara descrevia isso, falou assim, quando a lâmina desceu, quando começaram os tambores, a gente ouviu um silêncio profundo. Ele não conta do discurso do rei, talvez ele estivesse muito longe. Ele fala assim, quando começam os flores de tambores, tem um silêncio da plateia, daquelas milhares de pessoas. Quando a lâmina cai, ele descreve, né? A gente ouve um suspiro em conjunto, o maior suspiro que já se ouviu, né? Todo mundo fez um... E aí permaneceu um silêncio mais um tempo. E aí, de repente, alguém gritou viva a Revolução, em seguida viva a República, viva a França, e as coisas... E aí tem uma comemoração, tem uma grande celebração, é um dia de festa. Quando matarem a Maria Antonieta alguns dias depois, algum tempo depois, vai ser mais festa ainda, porque ela já era odiada mesmo, era austríaca e tal, a guerra estava rolando, então vai ser mais ainda. Então, assim, você vê, né? Mesmo no início da Revolução ele ainda é adorado, depois há uma certa desconfiança e no fim ele é celebrado, a morte dele é celebrada, né? Alguma coisa se quebrou. Tem um livro muito legal chamado A Fuga de Varrennes, que diz isso, o que quebrou foi a fuga. É discutível, como algumas coisas que o Botelho falou. O Botelho é um fã do Luís XVI, assim, a gente briga bastante. Quando a gente faz a Revolução Francesa em Paris, né, a viagem que a gente faz, a gente briga bastante lá, cai na porrada. Eu sempre venço, evidentemente. Mas, assim, é difícil dizer exatamente o erro dele, assim, né? O Botelho dá uma valorizada nas decisões dele. Eu não sei se a decisão foi tão boa assim. Eu tendo a achar que elas foram piores do que o Botelho acha. Mas, enfim, é uma questão de opinião. O fato é que a morte do rei muda alguma coisa. E, na verdade, eu vou contar a história menos
passo a passo do que o Botelho, em parte porque é impossível fazer isso tão bem quanto ele, mas em parte porque eu quero falar outra coisa. Eu vou até pegar aqui um... Deixa eu dividir com vocês um negócio aqui. Você está vendo aí, Botelho? Estou vendo, cara. Tá dando para ver sim. Tá me vendo e vendo a tela? Sim, você não está vendo a gente, né? Não tô. Aí qualquer coisa você me fala. Tá bom. Cara, o que eu acho que importa nessa segunda parte, assim, é a chegada do terror. O que é o terror? É esse governo jacobino, né? O governo jacobino vai ser chamado de terror por muitos motivos que eu vou comentar agora. No fundo, o terror já tinha chegado, né? A grande novidade da Revolução é uma certa institucionalização da violência. Isso é uma coisa nova. Várias revoluções tiveram violência, mas elas eram sempre pontuais. A Revolução gerou uma violência que ela é permanente, que ela começa lá atrás, que ela começa, sei lá, na Bastilha, o primeiro grande momento de violência, mas depois ela se espalha pelo campo, no Grande Medo, camponeses invadindo a casa dos seus senhores, queimando os papéis que seriam os papéis em que indicavam que eles eram servos, fazendo fogueiras, boatos que estavam queimando pessoas, depois brigas dentro de Paris, os massacres de setembro, né, que o Botelho mencionou, que são massacres assim, que são espontâneos, que são pessoas que se sentem nessa obrigação e nessa vontade enfim, de massacrar os nobres, porque disseram que os nobres estão preparando uma contra-revolução. No fundo, não há um dado concreto que há, enfim, é a expectativa que eles querem, né? Estão dando pano para manga, eles querem fazer isso. Quando na fase jacobina vai começar uma guerra civil de gente do interior, muito religiosa, muito assustada com as coisas da religião, mais fiéis ao rei, porque é mais distante dele, então menos atentas às coisas que ele fez, enfim, sabendo menos do dia a dia, do cotidiano, querendo a volta do rei. Você tem uma guerra civil que vai durar anos e anos, que é, enfim, chamada de Guerra da Vendée, que são franceses contra franceses, e uma guerra que é muito dura, que é muito violenta, que é muito longa. Então, assim, você tem uma série de explosões, as pessoas não saem da rua, né? As pessoas não saem da rua. Quando tem guilhotina, as pessoas vão lá celebrar. Não só o rei ainda tem esse ponto que é médio, né? Porque tem um susto, tem um respeito, mas tem a celebração. Depois, quando os jacobinos se instituem no poder, que é o que o Botelho falou, né? A partir desse momento, na verdade, desde que Paris foi cercado, os jacobinos tomam o poder. Há uma certa pressão de pessoas do povo que percebem que Paris está em perigo, acham que é preciso mudar. E aí há toda uma pressão para que o parlamento conceda poder aos jacobinos. E aí cria-se, então, uma comissão que vai ser quem vai mandar na França durante esse período, e o líder informal, mas sem nenhuma dúvida, ninguém tem dúvida disso, é o Robespierre. E aí, quando esse grupo chega ao poder, enfim, aí a Revolução dá esse passo a mais. Essa violência vai ganhar um novo patamar, seja na morte, no assassinato, né, do rei, sejam outros, várias pessoas que estavam envolvidas na Revolução, que eram tidos como heróis revolucionários, vão ser mandados para a guilhotina. A lógica social muda. Por que eles venceram aquela batalha contra os austríacos? Não foi à toa. Os jacobinos estão botando arma na mão do povo, uma coisa que os girondinos não teriam feito. Uma coisa que foi decisiva na Revolução Inglesa. Lá, cara, vamos dar arma para a mão do povo. E mais, vamos instituir promoção por mérito no exército, uma coisa que não tinha nessa ordem de grandeza. Os caras vão falar, você é bom, você vai subir. Mesma coisa seja
enfim, um cara da pequena nobreza, da nobreza do interior, mesmo que você seja um Zé Ninguém, tipo da Córcega, assim, chamado Napoleão, qualquer um agora pode subir. Então, essa promoção por mérito, que também tinha sido lá criado pelo Cromwell na Revolução Inglesa, vai ser colocada lá. E os jacobinos têm... O Robespierre vai ter essa coisa de lidar com essa violência, né? A violência vai chegar num outro patamar. E o meu problema da minha aula, que é mais curta que a do Botelho, é isso, né? Como explicar essa violência, né? Não o ato do governo. Governos tomam atos violentos, mas como explicar esse conjunto de ações populares, esse apoio popular? Vou espirrar. Isso vai ficar muito bonito gravado. Então, como explicar essa adesão? Meu problema aqui não é o Robespierre. Robespierre é um radical, enfim, é um desses líderes revolucionários que o mundo vai ver muito depois, né? Eu estou lendo agora A Revolução dos Bichos, né? Um livro que, por algum motivo, eu não tinha lido, um livro muito maneiro. E um livro que é uma sátira ao comunismo, sem dúvida nenhuma, assim. É legal, porque você vê umas críticas do livro, assim, não é uma crítica ao comunismo, mas sim a qualquer totalitarismo. Não. Ele está falando da União Soviética, é muito claro. Mas, ao mesmo tempo, a União Soviética reproduziu em grande escala outros problemas, né? O Lenin disse isso, aliás, né? O Lenin falou assim, olha, a gente não vai repetir os erros do Robespierre. Não vou repetir, eu vou aumentar os erros do Robespierre. No fundo, foi o que aconteceu. Mas ele tem todo esse lado assim do cara que é muito certo do que quer, o Robespierre, né, chamado de incorruptível e tal. Ele é muito certo do que ele quer e ele não aceita divergência. E essa é a pior combinação possível. Mesmo que você simpatize com ele, num certo sentido, não dá para concordar com essa postura, né? E esse é o problema, né, desses grandes líderes revolucionários, sobretudo ligados a regimes muito radicais, seja o fascismo por um lado, seja, né, o comunismo por outro. Então, o meu problema não é tanto o governo. Isso aí a gente viu tanto acontecer ao longo do século XIX, sobretudo do XX, que isso já está explicado. A gente sabe que colocar muito poder no pequeno grupo dá nisso. O meu problema é essa reação do todo. Sobretudo quando a gente pensa que, cara, era um momento de maior vitória da história de um povo até então. Os caras tinham acabado de ganhar a maior série de direitos que um povo jamais havia ganhado. Se a gente pensar na Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, se a gente pensar na Constituição, que você fala assim, a Constituição era um projeto da Gironda, né, dos girondinos. Tudo bem, era um projeto voltado que agradava mais a uma certa burguesia confortável, mas era muito melhor do que o que tinha antes, né? Se você perguntar para um camponês, um proletário, olha só, tudo é ruim, hein? Mas o que é pior? É no absolutismo ou na primeira Constituição francesa, em termos de direitos, de possibilidades? Cara, não tem dúvida, né? Assim, E, ao mesmo tempo, quando entra a fase jacobina, isso se aprofunda, porque o Robespierre sabia que precisava do apoio popular. Não é exatamente que ele até era um democrata, né? Mas assim, ele é um homem político, ele sabe que precisa de Paris. Ele precisa de Paris, porque a planície, o pântano, sabe ouvir, né, o que está acontecendo. Sabe ler a opinião pública, né, um conceito que está surgindo aí no Iluminismo, na Revolução Francesa. Então ele sabe, cara, eu preciso de Paris do meu lado, eu preciso do povo para eu tomar essas medidas radicais, eu preciso do povo do meu lado. Então você tem uma série de medidas populares, como, sei lá, né, combate à inflação, distribuição de alimento, fixação de preço, a promoção por mérito. Você tem uma série de medidas assim para aliviar a vida do povo, em parte por intenção, mas em parte com uma intenção, enfim, em parte por boas intenções, mas em parte por intenção política. Então, assim, você tem o povo num momento em que era para ele estar mais feliz, assim, mais saltitante, acordar, beijar as abelhas, né, cheirar as flores, abraçar o vizinho, se reconciliar com
o cara que você batia na escola e tal. Enfim, era um momento desenho animado, assim. E, no entanto, as pessoas querem sangue, né? As pessoas querem sangue o tempo todo. E não só da guerra que está acontecendo, mesmo dentro, mesmo internamente. É um clima hostil, né? E o que me interessa é isso, né? Então, por um lado, você tem os novos direitos, por outro lado, você tem essa violência que não para, essa violência que é interna. A revolução, ela engole os seus filhos, né? Então, você tem tanto medidas do Robespierre, do governo, e o Robespierre é um paranoico, como todo bom líder totalitário ou algo que o vale, assim, muito autoritário. Todos eles são meio paranoicos, assim, o Stalin era muito paranoico, o Hitler era paranoico, enfim, esses caras são meio assim, né? E o Robespierre também era, matou pessoas próximas a ele, porque esses caras tendem a desconfiar das pessoas próximas, né? O Stalin mandou matar uma série de pessoas próximas a ele, em parte por isso, né? Não, ele está se aproximando de mim, deve ter alguma intenção. Tinha os expurgos soviéticos, né? Enfim. Bom, mas então, mas você tem esse lado do Robespierre e do governo jacobino, mas o que me interessa é esse clima, né? E aí, o que explica esse clima? Quando a gente estava fazendo a última vez que a gente fez a Revolução Francesa em Paris, antes da pandemia, sei lá, 20 anos atrás, parece, eu encontrei um livro lá que o tema do livro era esse. Assim, cara, como explicar esse comportamento que não tinha relato, ninguém tinha lembrança de um comportamento tão constante, violento, tal, agressivo e tal, por tanto tempo, em tantas situações, né? Nesse momento, num momento em que talvez era para ser de outro lado. E a resposta é, cara, insegurança. O clima da Revolução Francesa, desde antes da fuga do rei, talvez, desde a queda da Bastilha, até esse momento, até o final, talvez até a chegada do Napoleão, que vai entender esse problema, e a grande sacada do Napoleão é essa, ele entende esse problema. Assim, os franceses eles estão inseguros. A outra palavra seria assim, eles estão perdidos, né? Por que eles estão perdidos? Porque todos os grandes símbolos, todas as grandes referências da vida desses caras acabou em 3 anos. Então, assim, cara, o que se sabe desde que se nasce? O que dá unidade ao país? É o rei, que é escolhido por Deus. Você não é francês antes da Revolução Francesa, você é súdito do Luís. O que marca ser francês não é um território, isso é uma invenção da Revolução. O que marca ser francês antes da Revolução é ser súdito do rei. As fronteiras são menos importantes do que o seu rei. Então a sua identidade vem do rei. Tem um diálogo que não sei se aconteceu, mas que dizem que aconteceu, no julgamento do rei, que dizem isso: olha, você traiu a França. E ele teria dito assim: olha, com licença. Ele não falou assim, né? Mas eu gosto de imaginar ele falando assim. Você, com licença. Eu não posso trair a França, porque eu sou a França. E ele não estava gastando onda, assim, marrento, tipo o meu filho. Mas ele estava falando a verdade. Até porque o Luís XVI, ele tem um certo comportamento burguês que o Botelho gosta de valorizar, mas ele pensa com a cabeça do avô dele, né? Enfim, ele não consegue ver que o mundo mudou, né? Ele age diferente, mas ele não raciocina sobre isso. Então ele até age diferente, ele até tem gostos burgueses, mas todo o raciocínio dele é em outro lugar, então ele não casa, né? Ele é uma figura interessante. Ele é um homem da transição, Bolsinha. Deixa de ser. Não, mas ele é um homem da transição, cara, mas o que é divertido nele, assim, é que é isso. Ele não tem essa clareza, né? Ele não tem a clareza. Então, assim, ele tem algumas atitudes, mas toda a cabeça dele, ele não é um cara que pensa o seu papel constitucional, né? Até onde eu posso negociar aqui? Ele não consegue. Primeiro, que ele não é muito inteligente, né? Segundo, que não é isso, né? A mente política dele está lá atrás, embora a sua relação familiar tivesse lá na frente, né? Que é o que você gosta de falar. Então, assim, se você pega
o rei caiu, e não é só porque ele morreu, né? Mas assim, tiraram o rei, virou uma república. O que nos une? Né? O que une a gente? O que unia a gente era o rei. Agora não tem mais rei. Qual era a instância de governo mais importante para as pessoas? Era um governo municipal, que eram pessoas escolhidas pelo rei, ou indiretamente pelo rei. E a Revolução acabou com esse governo municipal, criou outra instância de governo. Ou seja, a instância de governo com a qual eles estavam acostumados há séculos também acabou. Então, assim, isso gera uma ansiedade muito grande, né? Você perde os seus parâmetros, você perde seu chão. E, óbvio, eu deixei para falar por último o que é mais importante, que o Botelho já falou, né? A igreja. Né? A briga com a igreja é uma porrada na cara de todo mundo. Porque se você pega meia dúzia de parisienses de elite, né? Tudo bem, os caras se dão bem, não, eu sou ateu, sabe o que é? Deus é apenas uma ideia. Tudo bem, dá pra gente discutir nós aqui da Zona Sul e tal, do Rio de Janeiro, do centro. Fala, alguém quer falar aí? Não? Alguém quer falar, Botelho? Não fiz um comentário. Lê aí, cara. Cadê? Deixa eu pegar aqui. Ele mandou. Quem foi que mandou? O Alberto mandou. Lê vocês. Reformista brilhante ou autocrata incompetente? Sacanagem com o Luís XVI, isso, cara. Isso é falta de respeito com a figura do rei, cara. Alberto vai ser guilhotinado. Mas eu nem sei se assim, a dúvida seria essa, né? Porque assim, ele é um mau autocrata, né? Assim, ele enfim, sei lá, esse é um debate para depois, né? Quando eu falo que ele é um cara da transição, é em todos os aspectos, assim, da mesma maneira que ele às vezes vê a Constituição, e que tem documentos, aquilo que eu falei, isso aqui pode ser uma boa. Depois ele muda, não, isso aqui é uma porcaria. Sim. Eu vou fugir. Eu não vou fugir porque eu não posso ter apoio de um país estrangeiro. Mas ele pega e foge. Ele vai fazer uma reforma. Mas a reforma vai até a página 2, porque quando a reforma se aprofunda... Sim. Então, essa parada da transição, que é o cara que lê iluminismo, mas é um conservador de criação. E o Chipa quer falar contigo, Bolsas. Fala aí, Chipa. Fala, pô. É o que eu não entendi. A violência é de que tipo, assim? Então, você tem todas as coisas, né? Eu acho que você chega depois, você perdeu o relato mais minucioso do Botelho. Mas, assim, a gente pode pensar, por exemplo, na queda da Bastilha, que é um momento de violência intensa. Os caras vão lá, entram num prédio, nos invalidam, pegam as armas lá, depois invadem uma fortaleza. Ao invadir a fortaleza, os caras pegam o gerente da fortaleza, né? Não tinha esse nome, o nome era governador, e vão arrastar o cara pela cidade, chutando ele, e no fim do dia fala assim, não, vamos deixar ele descansar e amanhã a gente começa de novo. Ele que fala assim, pô, pelo amor de Deus, me mata logo. E aí, tá bom. E aí matam ele. Então você tem, sei lá, a Bastilha é um exemplo. Logo depois você tem a invasão a Versalhes. Eles entram em Versalhes, né? As mulheres peixeiras lá que o Botelho fez. E quando eles entram em Versalhes, se você viu aquele filme Maria Antonieta, se não viu, vale a pena ver. A última cena do filme é isso, é Versalhes destruído. Os reis já tinham saído, é Versalhes destruído. Quando depois eles entram nas Tulherias, que aí sim, já em Paris, quando eles entram, cara, a Maria Antonieta escapa por um triz, e uma parte das Tulherias fica toda destruída. Quando começa a guerra com os austríacos, que foi a história que o Botelho contou, rola o boato de que teriam nobres em Paris esperando para contra-atacar. Aí o que eles fazem? Há um massacre de centenas, né, Botelho? São centenas ou dezenas de mortos? Milhares. Ali. São 2.000, 3.000 mortos em 3 semanas, cara. E aí é isso, mas é assim, entrar... Algumas pessoas dessas já estavam presas, entrar e tirar a roupa, torturar, humilhar, cortar a cabeça, pegar a cabeça, colocar num pedaço de madeira e sair andando pela rua. Uhum. No dia que eles estão voltando das Tulherias para Paris, eles voltam os reis no carrinho, e do lado as pessoas colocam a cabeça do guardinha que eles tinham matado e fica com a cabeça do lado da Maria Antonieta conversando, ainda sacaneando. Oi, Maria Antonieta, tudo bom? Tipo assim. E é uma insensibilidade. As pessoas que eram guilhotinadas, o corpo das pessoas era usado para fazer teatro. Tinha teatrinho, depois de diversão, os outros dias, que usavam o corpo das pessoas mortas. Então você podia estar vendo
um teatro de marionetes, sei lá, em Paris, sábado à noite, de repente você fala, ih, é vovô e tal. Igualzinho, sabe? É de uma insensibilidade muito grande. E se alguém vai ser guilhotinado, é isso. É uma galera, é vibrando, é torcendo, é fazendo troça. Então, assim, você tem essas violências de muitos lados. E eu vou contar outras, né? Mas antes de eu contar outras, só entrar nesse ponto. Essa perda da igreja, a perda do rei como referência, ela é importante. A perda da igreja é totalmente inconcebível. Eles não sabem o que colocar no lugar, né? Começando com coisas básicas como o calendário, né? O que organiza a vida das pessoas é o calendário. E o calendário começa quando? Quando Jesus nasceu, né? Começa no ano 1. O que os franceses falam? Não, acabou isso. Acabou esse negócio de igreja, cristianismo. Cristianismo é uma perfumaria. Muda o calendário. Os jacobinos vão mudar o calendário. É o ano 1. Começa agora. Cara, olha que pretensão, né? Então, assim, acabou essa história de contar por Jesus. Isso, para boa parte da população, é muito desorientador. Mas isso é a primeira parte. Só um minutinho. Nina, abre aqui para mim, por favor. Você pega a ética. Por que as pessoas se comportam bem? Se você pega um país cristão, as pessoas se comportam bem porque Jesus mandou, porque está na Bíblia. Se isso deixa de ser a grande referência, por que você vai se comportar bem? O que te impede de fazer o mal? O que está no lugar da ética religiosa? Enfim, até hoje ninguém sabe responder, né? No fundo. Então tirou isso, fica uma falta de para onde se movimentar. A própria perda. Alô? A própria perda das festas. O que organiza a sua vida ao longo do ano? Tem o carnaval. O que é o carnaval? 40 dias antes da ressurreição de Cristo. Todo o calendário é feito em função de festas religiosas, de datas religiosas. Todas elas se vão embora. Mas como assim? Era tão importante comemorar a ressurreição de Cristo, não é mais feriado. Agora pode comer carne esse tempo todo, mas nunca pôde, ia para o inferno. Não, mas não tem inferno mais. E por último, a morte. Né? Cara, a morte é o pior. É o pior problema do ser humano, né? A consciência da morte. Como lidar com isso? Como é que a gente lida com isso? Tem pessoa que lida com isso fazendo piada, né? Os livros de comédia sempre falam isso. Por que existe comédia? Porque existe uma situação que é muito engraçada, né? A gente sabe que vai morrer, mesmo assim se importa com as coisas. Então tudo é engraçado, porque o final já é conhecido. Como você lida com isso? É muito difícil lidar com isso. A religião ajuda. Não, olha só, você tem uma alma que depois vai para o céu. Ou não, cuidado, hein? Você pode não ir para o céu. E aí, quando você tira isso tudo, cara, as pessoas ficam. É como se fosse um clima de ansiedade, as pessoas, a flor da pele o tempo todo. Tanto que a relação das pessoas, sobretudo em Paris, com a igreja, ela é tudo à flor da pele. Você tem alguns momentos de invasão à igreja. No início da Revolução, ainda na primeira fase, você tem uma invasão a Notre Dame. Os caras sobem, escalam na Notre Dame e começam a derrubar uns reis, porque achavam que era a imagem dos primeiros reis da França. Só que no fundo não eram os reis de Judá, eram imagens bíblicas. Mas ninguém sabia. E aí começaram a derrubar todos os símbolos monárquicos, profanar a igreja. E aí, e aí você tem essa ausência de referência, né? E aí é o que o Botelho falou. Quem percebe isso de cara é o Robespierre. O Robespierre, assim que ele toma o poder, assim, uma das preocupações olha só, o estrago já foi feito. Eu falei para não mexer com a igreja, mas ninguém me ouve. Então, assim, a gente tem que botar alguma coisa no lugar. Não dá para tirar tudo isso assim de uma hora para outra. As pessoas não perderam suas diferenças. E aí ele vai investir em duas coisas. Ele vai substituir a religião pela nação. Qual é a nova religião? É a nação. E é curioso, né? Porque isso está um pouco no nosso coração. Né? Se você pensar, não, talvez nós 6 aqui, 7, nós 10, nós 20. Mas assim, as pessoas mais próximas da gente, da nossa sala e tal, talvez não nós, mas certamente alguns de nós. Mas assim, o nacionalismo é meio uma religião, né? Para algumas pessoas. Fala.
Chipa está perguntando aqui, ó. Você não acha que a violência não é uma consequência da exacerbada exploração promovida pela nobreza e pelo clero ao longo do antigo regime? Não, assim, não só. Porque boa parte dessa violência não é contra eles. Boa parte dessa violência ela não só contra a igreja. Você pega na fase jacobina, você vai ter gente sendo guilhotinada que era da pequena burguesia, que era gente não conhecida, que era gente não, enfim, não essa alta hierarquia da nobreza. Fala. Para você ter uma ideia assim, disso que o Bolso está falando, no massacre de setembro, 90%, 80% das execuções não tinha nenhum vínculo com o antigo regime. Eram criminosos comuns. E essa violência que é desprendida pela Revolução Francesa, sei lá, num olhar mais freudiano, é uma violência nossa. Parece que é uma coisa inata. É como se essa violência fosse desprendida no momento da Revolução e que ali se aflora. O que se faz no Massacre de Setembro com a Lambelle, que era uma mulher ligada à Maria Antonieta, e com pessoas comuns, é esse sentimento. Quando as pessoas iam para a porta da conciergerie para saber quem eram os guilhotinados do dia e assistiam isso como um espetáculo, era um espetáculo diário. As pessoas iam todos os dias ver quem ia ser guilhotinado. É meio aquela coisa desse jornalismo atual, quando você pega um Datena da vida e você vê aquelas pessoas fascinadas com aqueles crimes absurdos. Então tem uma coisa do humano nisso, que é desprendido por Robespierre, é desprendido pela Revolução Francesa e acaba sendo, como é que se diz, aglutinada numa ideia de Estado. É um pouco o que eu entendo quando o Bolsinha dá esse encaminhamento, ou seja, o Estado se apropria de uma violência inata do ser humano e que talvez fosse bloqueada no sentido social por esses símbolos. Por esses símbolos, que era a igreja, que era um freio, que é o Estado monárquico, de um monarca, que é um representante de Deus, que é um freio, e que, de repente, cadê esses freios? Foi mal, Bolsinha. Segue aí, cara, me empolguei. Não, é isso. E aí, assim, por um lado, ele tenta substituir a igreja pelo Estado, pelo Estado não, pela nação. E assim, é importante a gente pensar isso, né? Porque a gente ouve falar, é muito engraçado, eu falo isso para os meus alunos, tem alunos meus aqui que falam. Chipa? Nada, acho que foi nada não, segue o barco, cara. E eu falo isso sempre para os meus alunos, né? Assim, o nacionalismo, a gente tem que pensar sobre ele não é óbvio, né? Por que isso é tão importante? Você falar que não é nacionalista parece que você está falando uma coisa absurda. E, no entanto, é um sentimento meio construído. Ele não é natural, né? E aí, uma coisa que o Robespierre e os jacobinos tentam fazer é isso. Cara, substituir a igreja pela nação. Então, assim, por que você não faz o que você quiser, né? Por que você se constrange? Por que você se restringe à sua violência? Por que você vai ser solidário por causa da nação? Porque a nação está acima de você. Essa é uma invenção da Revolução Francesa, mas muito amarrada pelos jacobinos. Olha, a nação é um ser que é mais do que a soma dos indivíduos. E a gente tem que fazer tudo por ela, assim como você antes fazia tudo por Cristo. E aí os jacobinos criam uma série de festas. Já tinham criado algumas antes dos jacobinos, mas o Robespierre vai centrar muita força nisso, né? De tentar substituir as grandes festas cristãs por grandes festas da nação. Ou até por ideias meio laicas, meio religiosas, né? O Robespierre fala, cara, a gente precisa de algo transcendental. Aí ele cria a ideia do ser supremo. Aí tem a festa do ser supremo. Tem coisa mais antipática do que a festa do ser supremo, né? Quem quer ir nessa festa, né? Porra, vai ter uma festa maneira do ser supremo, né? Mas, enfim, o Robespierre achou que ia ser uma boa ideia, né? E óbvio que não é uma péssima ideia, que nome é esse? Então, mas é isso, ele sempre teve essa consciência. Só que isso não adianta, isso é uma construção de séculos. Hoje, talvez, a nação possa ser um substituto num certo sentido, nem é um substituto perfeito, mas de uma hora para outra não é. Qual é a outra ação do Robespierre? Cara, é justamente canalizar o terror. Uma coisa que eles pensam, se a gente pensar em parte o número de pessoas guilhotinadas pelo governo, mandadas para a guilhotina, em parte faz parte da paranoia e de todo o livro de regras de um ditador a partir da Revolução Francesa. Mas, por outro lado, era assim,
Cara, se a gente organizar a violência, ela não sai do nosso controle. Porque se ela sair do nosso controle, ela se volta contra a gente. Essa é a preocupação de todo governante no meio de uma revolução. Moço, Então, o Chipa quer falar, hein? fala. Ele tava com a mão levantada, cara. Acho que ele já baixou a mão, cara. Desistiu, Tá. Chipa. Vai, segue o barco, cara. E aí, um outro exemplo, e que tem a ver com essa relação com a igreja, assim, um dos eventos mais, talvez, interessantes, assim, é uma profanação das tumbas dos reis em Saint-Denis. Paris tem uma igreja, Saint-Denis, que é na entrada da cidade, não é bem no centro. Quando a gente faz a Revolução Francesa em Paris, a gente vai lá, mas tem que pegar um metrô, anda bastante. Anda, sei lá, uns 40 minutos, né, Botelho? É de metrô até Saint-Denis. É isso aí. E aí, quando chega lá, assim, todos os reis da França, reis, não imperadores, atenção, todos os reis da França são enterrados lá, são colocados lá. E aí, uma dessas ações do Robespierre, assim, de canalizar essa energia liberada, ele fala isso, olha só, os reis da França merecem isso. E ele organiza, o Estado organiza uma invasão a Saint-Denis, uma invasão à área das tumbas. Todas as tumbas são abertas, as caveiras os ossos dos reis são embrulhados, embaralhados e jogados numa cova rasa. E é uma mega festa. Cara, olha só aqui. Sim, é óbvio que tem o que alguém falou, não sei se quem falou, né? Óbvio que tem um ressentimento contra a nobreza, mas isso é mais, né? Assim, isso é o que o Botelho falou, né? Tem uma coisa de uma liberação de uma energia, uma falta de limites que é muito grande. Então, o Robespierre tem algumas dessas ações de tentar, ao canalizar essa energia, ao canalizar o terror, tentar fazer com que ele não se volte contra ele. Então, por um lado, ele tem essas medidas populares, que a gente chamaria de populistas hoje, né? De abaixar o preço do alimento, distribuição do pão, fixação de preço e tal. Por outro lado, ele tem uma tentativa de canalizar essa energia através do nacionalismo e do terror, de um terror institucionalizado, né? E não a barbárie que foi os massacres de Setembro, por exemplo, ou do Campo de Marte. O Campo de Marte foi também mais institucionalizado. E aí, o que acontece? O terror não pode sobreviver muito tempo, né? Nenhuma sociedade aguenta esse nível de tensão e ação e violência por tempo indeterminado. Era óbvio que em algum momento isso ia se voltar contra o Robespierre, e se voltou, né? Chega um determinado momento que o próprio povo, a guerra ainda permanece, não tanto às portas de Paris, mas a guerra só vai terminar com Napoleão lá na frente, e aí as pessoas, enfim, já cansadas, exaustas, preocupadas, a opinião pública se volta contra o Robespierre. Olha, passou dos limites. E aí a planície, o nosso centrão lá, prepara um golpe político e decreta a própria prisão e decapitação do Robespierre. Uma cena, enfim, também trágica, assim, quando vão pegar o Robespierre, ele está sabendo, ele tenta dar um tiro na cabeça, tenta se matar, porque ele sabe o que o espera, mas a arma dá uma ricocheteada, assim, ele acerta a mandíbula dele, então ele cai urrando de dor, sangrando, mas ele não morre. E aí, quando pegam ele, jogam ele passa uma noite ainda na prisão, com a cabeça amarrada, assim, urrando de dor, e só vai ser decapitado no dia seguinte. Imagina isso, né? Uma cena terrível. E aí, qual é a outra parte? A Revolução Francesa tem 3 partes, as marchas e contramarchas que o Botelho falou, né? Você começa com um controle, digamos, girondino, sonhando com uma monarquia constitucional. Depois você tem uma radicalização, os jacobinos tomam o poder, e aí você tem o terror, você tem práticas mais democráticas, mas ao mesmo tempo mais violentas. E aí você tem uma terceira parte, onde os girondinos retomam a iniciativa, o pântano de novo fecha com os girondinos. Eles não voltam para a monarquia, eles acham que não há clima para isso, mas procuram fazer uma república conservadora. Só que o que falta? Falta uma referência. Né? O que falta?
falta um símbolo, falta alguém que traga de novo parâmetros, falta alguém que perceba claramente que a França correu rápido demais e que precisa não só de um líder, eu já dou a palavra rapidinho, de um líder político conhecido e admirado e idolatrado, mas também de uma volta da igreja. Né? Quem é esse cara? Esse cara é o Napoleão. Né? O Napoleão vai ser esse cara. O Napoleão é o cara que vai fazer o acordo com a igreja de novo, que vai trazer a igreja de volta, né? Num sentido mais concreto. Ele é o cara que vai personificar esse rei. Não, à toa ele vira imperador, ele sabe a importância disso. Ele sabe a importância disso para ele, porque ele é um vaidoso, ególatra, ambicioso, ganancioso e paixão secreta do Botelho, mas ao mesmo tempo ele sabe o impacto que isso tem, não só dentro da França, mas como fora. Mas aí, enfim, é uma outra história bem diferente. Fala, alguém queria falar? Chipa. Tá dando para me ouvir? Não sei se tá. Estamos ouvindo, cara. Tá. Manda ver. Eu ia pensar assim, numa ótica meio fanoniana, não dava para acreditar que essa violência é meio que o povo, né, o terceiro estado, utilizando da opressão que tinha anteriormente, agora nas mãos dele, quebrando, né? É o que o Fanon fala de voltar à violência usada pelo opressor contra o opressor, né? Cara, mas assim, é óbvio que tem um pouco disso, mas tem mais que isso, entendeu? Assim, eu entendo o que você está falando, e óbvio que tem verdade no que você está falando, mas assim, isso não explica os massacres de Marte, onde a maioria das pessoas ali não era identificada como opressor. Não, Isso não explica o prazer mórbido de profanar tumbas, de destruir igreja, de celebrar pessoas sendo guilhotinadas, sabe? O que tem aí é isso também, sem a menor dúvida. Mas, assim, esses atos, eles não estão estabelecendo uma sociedade igualitária. É a violência pela violência. É claro, tem uma vingança, é isso que você quer dizer, né? Tem o cheiro de vingança. O cheiro de vingança está lá, mas não é tudo. Primeiro, não, porque o alvo... As políticas dos jacobinos no governo deles promoveram uma igualdade maior do que tinha anteriormente. Eram mais igualitárias a França no jacobino. Cara, é discutível, porque, assim, tudo bem, tem práticas mais democráticas, sem dúvida nenhuma. Agora, se isso melhorou de fato a vida das pessoas, isso é uma outra parada. Agora, não tinha liberdade. Você não pode falar nada. O Chipa, e toda aquela política que a gente costuma ver nos livros didáticos, elas foram suspensas. O Robespierre governa como um autoritário, é um governo autoritário. E as que não foram suspensas, elas não deram em nada. Por exemplo, você pega a lei do máximo, meu irmão, quando ele determinou o preço do pão, o resultado não foi a distribuição farta de pão para todo mundo, foi o desaparecimento do pão das prateleiras. Mas ainda, eu concordo com o Botelho, isso é importante, mas você pode pensar assim, mas a intenção dele era boa. Mas se você pega toda a política dele de censura, ela é inaceitável desde o início, entendeu? É o que todos os governos de direita, ditaduras de direita vão fazer, mas talvez isso seja mais esperado, mas que todos os governos de ditadura de esquerda vão fazer também. Olha só, não pode falar o que quiser, seja você um camponês, seja você um proletário, seja você um ex-aristocrata. Então, assim, tem um lado de censura, de autoridade, de mandar para prisão, de mandar calar a boca, que não tem nada a ver com igualdade, não tem nada a ver com liberdade, não tem nada a ver com os ideais da Revolução Francesa. E nem com a vingança. O povo tinha arma, não estava? Quê? No período jacobino, o povo tinha arma, não tinha? Não, assim, tinha arma, é sempre uma... Nem todo mundo tem arma, né? Não, nem todo mundo, mas tinha, tipo, população armada. Que você falou que Não, ele deu a arma para quem fosse para a guerra, né? Assim, você se voluntaria, né? Mas depois ele pegou as armas de volta. Sim, você... não, tá achando que como assim? armado, Brasil entra em guerra contra a Argentina. Você quer ser um voluntário, você vai receber a arma lá. Tá. Eu não sei se tinha tirado, não. Fala, Clarinha. Não, essa é uma dúvida, tipo, como é que... Eu tenho muita curiosidade de saber, tipo, como que ficou essa situação do terror no interior? Porque, tipo, a situação em Paris é muito conhecida e tal, enfim, Paris teve os massacres e tal, mas a França, o interior da França
pelo menos naquela época, né? Ainda hoje tem todas aquelas cidadezinhas pequenas e não sei, eu fico pensando, tipo, lá, a Revolução Francesa nos dias de hoje, né? Tipo, enfim, tem imprensa, tem tudo, as coisas, enfim, as notícias vão muito mais rápido. Mas naquela época não tinha tanto, né? Então, tipo assim, não tinha o WhatsApp, não tinha o grupo do WhatsApp. Um pouquinho depois. Como é que fica isso no interior? Tem um terror também, as pessoas têm mais liberdade, enfim. A França é muito diversa, né? Você tem uma determinada região da França, como exemplo, acho que a Vendée, que é noroeste da França, ali você tinha um conservadorismo muito forte, você tem uma galera que tem uma relação com a igreja, uma relação mais visceral, e uma galera que também que não viu as promessas da Revolução Francesa ser cumpridas, uma galera que não recebeu terra, uma galera que não recebeu terra e viu o monarca, que era uma representação de Deus, ser guilhotinado, e que tinha uma influência muito dos padres locais. Essa foi uma região muito conservadora que vai se voltar contra Robespierre e contra toda a Revolução Francesa, e que vai gerar uma guerra civil. Há uma outra região, por exemplo, a região da Gironda. Irmão, a região da Gironda era uma região que era de origem dos girondinos, que tinha uma atividade econômica muito forte, ligada às colônias. É uma região que reage a Robespierre, principalmente quando Robespierre decreta o fim da escravidão. Ali, o Robespierre pratica um terror, ali tem uma violência muito grande dentro dessa região. Tem, por exemplo, o assassinato do Marat. Ele é promovido por uma mulher que é uma revolucionária, uma mulher que acreditava na revolução, mas que era uma girondina, né? E que acreditava que toda a violência praticada pelo Robespierre era culpa da mídia, que essa mídia maluca aí, que esses caras ficam pedindo sangue, como o Marat, como o Herbert, entendeu? Então você tem uma França que o Bolsonaro tocou num ponto muito maneiro, que é uma França sem símbolos que ordenam o país, que símbolos que foram quebrados. Quando você pega aqueles grupos moderados que mantêm a monarquia, uma parte do discurso da manutenção do Luís XVI, no sentido de ser simbólico, é no simbólico de gerar uma unidade que era muito facilmente reconhecível e que era necessário para a governabilidade. Quando essa unidade se quebra, quando o Luís XVI é guilhotinado, quando a igreja está espancada, quando o calendário vira de cabeça para baixo, você perde essa unidade. A perda dessa unidade gera um certo nível de anarquia. Então, Paris, você tinha um controle muito forte do Robespierre, mas esse terror, ele de certa maneira, ele vai se multiplicar, ou ele vai ser capilarizado na França inteira. E, no final das contas, o terror tem um preço político muito alto, né? Porque você pega o Robespierre, num dado momento o Robespierre começa a guilhotinar a própria base dele, assim, aí vai um pouco... Como todo autoritário, ditador. O Danton, ele manda guilhotinar, e ele tem um discurso muito bom pro Danton. O Robespierre era padrinho de casamento do Danton, né? Eles tinham uma relação política de quem subiu na carreira política junto, né? E quando o Danton questiona o Robespierre, e o questionamento dele é na seguinte direção: pô, Robespierre, tu não acha que está passando dos limites? Irmão, essa simples crítica do passando dos limites faz com que o Robespierre responda da seguinte forma: vem cá, você acha que eu estou matando gente inocente? Se eu estou matando gente inocente, eu sou um assassino. Você me acha um assassino? Esse simples apontar de dedo do Robespierre tem um preço alto para o Danton. Danton é guilhotinado. O Herbert, que era um jornalista, é o inverso. O Herbert vira para o Robespierre e fala: tá matando pouco, maluco, tem que matar mais. Quando o Robespierre é acusado de matar pouco pelo Herbert, o Robespierre se sente ameaçado pelo Herbert, que era outro braço político dele muito importante. O Herbert é guilhotinado. É muito maneiro. A execução do Herbert tem uma multidão tão grande quase quanto de Maria Antonieta, porque o cara que mandava matar foi guilhotinado. Então, essa é um desprendimento. Que é a morte do Marat, né? Era o cara que escrevia quem ia ser guilhotinado, né? Ele denunciava as pessoas, né? Então, esse sentimento, quando eu entendo o que o Chiba está falando, mas a violência no período do terror não é uma violência canalizada, é uma violência anárquica. O Robespierre acha que está canalizando. O Robespierre comete um erro. Né? É isso, é. Ele acha, ele não consegue controlar aquilo. Ele entra numa espiral em que ele acaba pagando um preço. Assim, quando ele cai, quando ele sofre o golpe só foi possível porque ele guilhotinou a própria base.
Num dado momento, o cara está isolado. É muito Pessoal, maneiro. para quem está achando a aula ruim, eu vou tirar a roupa enquanto o Botelho fala. Que isso, cara? O Nove Termidor, né, o golpe, quando... Porra, você não respeita mais nada nessa coisa. Não sei que eu sou sócio desse cara. Não, foi só o casaco. Tava todo mundo aqui, cara, tenso. Eu me perdi, né? O Robespierre, quando ele cai, é muito maneiro. Ele faz um discurso na Assembleia em que ele diz assim, mais ou menos assim, ele diz, eu não vou o Robespierre é muito bom de discurso, né? Tem uma coisa na Revolução Francesa que eu acho sensacional, quando você pega esses políticos todos, né? Os grandes políticos, os grandes nomes, Danton, eram todos grandes oradores, né? E eram mais do que grandes oradores, eram oradores que eram performáticos, eram uns caras que tinham vozeirão, não sei o quê. O Robespierre nem era performático, ele tinha voz aguda, a voz dele era ruim para coisa, mas o discurso dele era um discurso muito linear, muito bem montado, muito bem construído. E ele, de certa maneira, se tornou famoso, ou uma referência, ou a trajetória dele tem muito a ver com a oratória dele, não por conta da voz ou da coisa, mas da construção. Até um trocadilho infame, mas que se faz. É uma voz metálica, irritante, né, que ele tinha. Mas quando ele sobe na Assembleia no dia, no 9 Ternidor, o que ele está dizendo é o seguinte, ele vai dizer o seguinte, olha, eu não vou descansar enquanto não me livrar de todos os inimigos da Revolução. Só que quando ele aponta o dedo dos inimigos da Revolução, ele sempre caía num campo da subjetividade. Né? Chegou uma hora que ele dizia, eu não vou descansar enquanto acabar com os inimigos da Revolução, e os piores inimigos são os que estão aqui dentro. Meu, quando ele diz isso, as pessoas se olham e falam, mesmo, quem vai ser o próximo aqui, cara? Vai ser você? Isso, cara, é toda tirania a partir da Revolução Francesa. Acabou aí, né, cara? Acabou aí, não termina, né? Porque o inimigo da Revolução é o meu inimigo, né? Todos eles caem nesse mesmo ponto, né? Agora, tem uma coisa na construção do Robespierre, tem uma construção muito conservadora do Robespierre, que aí eu entendo muito o Chipa quando ele fala, porque virou uma coisa na Revolução, os críticos da Revolução Francesa, quando criticam a Revolução Francesa, eles vão no Robespierre. O Robespierre passou a ser o paradigma do mal que é esse tipo de revolução. E ele acabou se tornando um paradigma do que o Bolsa está falando o tempo inteiro. Todos os ditadores do Robespierre para frente têm a moldura dele. Assim, parece que o Robespierre é o molde perfeito da insanidade política. Assim. Só para a gente, assim, e para a gente terminar, né, Botelho? Está meio longo já. Mas, assim, para livrar a cara do Robespierre, assim, ele tem uma coisa que a maioria desses ditadorzinhos que vêm depois não tem, assim, uma certeza do que ele estava fazendo, né? Assim, a gente vê muita gente hipócrita ali depois, né, na história, dali para frente. Mas, ao mesmo tempo, os piores são os que acreditam em si mesmo. Né? Porque, por exemplo, o Stalin não acreditava em si mesmo, eu acho. Assim, era só da boca para fora. Ele não era diferente do Lenin, né? O Lenin era um canalha também, mas do tipo do Robespierre. O cara acha que está construindo algo para frente e que aquilo era um obstáculo necessário para isso. O Lenin tinha essa ideia. O Hitler também, né? Num outro sentido mais maluco, ele tinha lá uma certeza insana, totalmente equivocada, mas ele tinha essa certeza. Outros nem tanto, né? O Stalin era um cara mais hipócrita, né? Era um cara mais voltado para, enfim, para coisas mais mesquinhas, eu acho. Nossas discordâncias na Revolução Francesa são terríveis, porque eu acuso ele de adorar um ditador autoritário e ele me acusa de eu adorar um absolutista. A gente sai bem dessa aula. Mas que absolutista? O Luís XVI? Luís XVI. Então tá bom, assim terminou, para o pessoal pensar aí quem é pior, eu ou o Botelho. Beleza? Os caras estão pensando mesmo? Estão. Calma, tô refletindo aqui. Vamos mandar um Forbes para eles. Pode crer. Beijo, pessoal. É isso aí. Obrigado. Obrigado pela. A gente conversa aí sobre a próxima depois. Valeu, galera. Beijo, Clarinha. Bom te ver aqui, hein? Valeu, Fernando. Valeu, João. Valeu, Alberto. Valeu, Chico. Valeu, gente. Valeu. Deixa eu desligar aqui o. Deixa eu interromper a gravação. Calma aí, só. Eu